Era uma vez um homem que tinha muita energia, muita criatividade, mas que usava essa energia e criatividade só para satisfazer a si próprio, para fazer as suas vontades, e isso levou à ruína, quase à destruição. Mas um dia Deus resgatou esse homem e transformou ele num resgatador de vidas, num restaurador de sonhos. Conheça agora José Bispo de Souza. Tá, então é pastor bispo que todo mundo fala, todo mundo chama, mas é pastor ou é bispo? Pois é, eu quero dizer que é até engraçado, né, esse meu sobrenome. Na verdade, meu nome é José Bispo de Souza Filho. José Bispo, sim. Então, esse é o meu nome, né? Nome registrado, José Bispo. Agora, dura convencer as pessoas, né? As pessoas ligam para mim. Quando ele tem uma raiz da Igreja Católica, ou espírita, nossos irmãos diferenciados, né? Eles ligam e perguntam, Bispo José está? Eu falo, eu sou o pastor José Bispo de Souza Filho. Aí conversamos bastante. Quando vai desligar o telefone, obrigado, Bispo José. Não tem jeito, né? É pastor bispo mesmo. Mas é natural de Joinville mesmo? Não, eu tenho a cabeça meio chata, não sei, dá para notar, né? Então, meu pai é baiano e a minha mãe é pernambucana. Então, eu tenho uma origem nordestina e nasci em São Paulo. Então sou um nordestino cansado, né? Vieram devagar e nasci em São Paulo. E o pastor tem quantos irmãos? Eu tenho 8 irmãos. 8 irmãos? A família é grande, né? Só. Naquele tempo não tinha televisão, era mais fácil. Era muito mais fácil. E tua mãe ainda é viva, né? Por incrível que pareça, né? Porque olha na TV, olha a minha cara, já estava maracujá de gaveta. Né? Mas falar que tem a mãe viva. Esses dias um colega meu disse que o pastor disse, agora eu vou chamar minha mãe para fazer uma oração aqui na frente, né? Aí meu colega começou a rir, disse, a mãe dele, e não é que a mãe dele subiu o púlpito, foi lá e fez uma oração, 90 e poucos anos, né? Tem que dizer para esse teu amigo que cuidado que a minha mãe enterra ele. A minha mãe não é fácil, não. Ela tem uma disposição tão grande que às vezes no intervalo do culto a gente quer chamar ela para dar uma palavra, a gente nem chama, porque se chamar ela pega o microfone, porque ela tem muita coisa, né? muita experiência de vida para contar e aquilo flui, né? Então nós queremos saber o quanto tu aprontava quando era pequeno. Eu não fui de aprontar muito assim, como um menino arteiro, levado, não era. Mas tem alguma coisa que é muito sobrenatural, sabe? É muito difícil de explicar, para abrir o coração e dizer o que era a minha juventude. Porque eu me criei, saí de São Paulo e fui para o sertão, para dentro do mato, onde tinha onça, anta e tal. Eu fui um menino criado no meio desse meio. O menino criado na cidade é uma coisa, o menino criado no sertão é outra coisa. Porque o menino que é criado no sertão, qual é o divertimento dele? É atirar em animais. E eu vi que eu estava saindo, né? Da presença de Deus para uma coisa mais agressiva, mais violenta. E isso fez com que aos 14 anos eu saísse da minha casa. Aí voltei para São Paulo, para a minha origem, né, para a cidade onde nasci, para conhecer a capital, porque na verdade reconhecer a capital, né? E ali eu comecei, não digo entrar no mundo do crime, mas também não era certo o que fazia. Eu entrei em jogatinas, cheguei a ser dono de cassinos, cheguei a ser dono de uma empresa muito conhecida no Brasil, que eram os bilhares Carioca. Para se fazer uma leitura, chegaram a oferecer pela minha empresa um barco grande e 12 barcos pequenos. Então era uma estrutura bem forte. Mas aquilo tudo não preenchia o vazio do meu coração. Não preenchia mesmo. E antes de eu chegar nesse patamar, eu cheguei a mendigar, eu voltei para Curitiba, numa época, fui conhecer Curitiba, fiquei lá alguns anos, e eu fiz um juramento. Eu disse, Senhor, se tu me tirar dessa vida, dessa situação, eu com certeza vou tirar tantas quantas pessoas eu puder da rua. Isso eu te garanto que eu vou fazer. Eu esqueci, mas esqueci. Fiz aquilo naquele momento, esqueci, e não é que as coisas desandaram a melhorar, que aí eu cheguei nesse patamar. Não é que Deus ouve mesmo a nossa oração? Deus ouviu. E aí começou a acontecer milagre na minha vida, sabe? Coisas assim, eu vou contar alguma coisa e as pessoas vão avaliar e vão falar, não é possível. Quem conhece a Barranca dos 5.000, tem uma cachoeira que ninguém que cai ali escapa.
Eu caí daquela cachoeira e escapei. Eu não sei como escapei, só sei que eu escapei e saí no meio de uma ilha de um senhor, que eu vou omitir o nome dele agora, embora ele já faleceu, mas por causa da família dele, que ele era um dos maiores assassinos do Paraná. E todo mundo tinha medo daquele homem. Eu tinha comprado umas terras ali e ele já tinha falado que eu tinha que sair dali, que era dele e tal. E eu caí bem no meio da ilha dele. E todos os capangas estavam fazendo um churrasco, alguma coisa. Eles não acreditaram quando eu saí dali, porque ali ninguém escapa. O que aconteceu? Aquele homem começou a olhar para mim com um olhar diferente. Me chamou para conversar, ficou meu amigo. Nessa época eu já tinha casado, levou minha esposa para mostrar como é que ele fugia da polícia. Ali, fiquei amigo do camarada, amigo. Aí ele me protegeu. Tá, então nessa época você não queria saber nada de Deus? Esqueci completamente. Não, para mim era jogo, cachaça e briga e casa de rapariga. Meu Deus do céu, eu não queria outra coisa. Mas aí, Deus, o relógio de Deus não é o nosso, né? Eu sei que a minha mãe estava orando, meus parentes orando e tal, e eu achando que eu era dono do mundo. Aí Deus tratou comigo, mas tratou de uma maneira tão terrível que dentro de 6 meses eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Não tinha nada, fiquei a zero. Eu quase não consegui entender como que aconteceu aquilo. Mas aí caiu a ficha, né? Que era o Senhor que estava tratando comigo. Aí eu não voltei ainda, né? Porque coisa difícil é a pessoa se afastar de Deus. Ou coisa fácil é a pessoa se afastar de Deus. Mas difícil é voltar. Essa volta custa um preço muito caro. Tá, e como é que o pastor chegou em Joinville? Aí eu peguei uma empresa que fazia o estado inteiro, né? Então eu comecei a vir para Joinville a trabalho. Eu passava por Joinville, comecei a passar por Joinville, comecei a gostar de Joinville. Mas o meu plano era morar em Camboriú. Cabeçudas, entre Cabeçudas e Camboriú. Aquilo ficou na minha mente sempre, né? Mas o querer é do homem e o efetuar é de Deus, né? Aí eu comecei a vir, porque Joinville, como é um polo maior, comecei a trabalhar mais em Joinville, se centralizar mais em Joinville. Aí, como eu sou novinho, eu morava em Curitiba, com a família já com alguns filhos, né? E vinha toda semana, aí vinha, me hospedava aqui, trabalhava durante a semana, fim de semana voltava, até que eu falei, não, chega. Aí, de repente, eu comecei a beber muito, por causa daquele vazio no meu coração. Eu comecei a beber, mas beber demais da conta. Aí aconteceu algumas coisas desagradáveis, acidente, algumas coisas muito terríveis com a minha vida. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não aguento mais. Foi uma coisa bem consciente. Eu vou para a igreja. Fui para a igreja, uma igreja nova da Capela da Benção ali na Rua Petrópolis. Bem consciente, tranquilo. Uma irmã profetizou para mim, levantou, colocou a mão na minha cabeça, profetizou dizendo, de hoje em diante acabou, acabou. Daqui para frente você vai trabalhar na minha obra. Eu saí de lá, mas não acreditei em nada. Isso eu tenho que só agradecer a Deus. Eu sei que largar tantas vezes tentei, não deu. Daquele dia daquela profecia daquela mulher, eu não senti desejo mais para fumar, nunca mais. Para fumar? E nem beber. Aí quando eu fui no bar, que eu mandei encher, os colegas correram tudo, né? Meu Deus do céu, graças a Deus. Porque eu era aquele amigo que alugava ônibus, viajava com futebol, né? Eu jogava no time dos veteranos, então, meu Deus, eles ficavam loucos, né? E aí, de repente, nem tinha ficado crente, eles não sabiam o que eu era. Nem eu não entendia nada, só que não tinha vontade. Aí eu mandei encher o copo, eles vieram, aí quando eu peguei o copo eu disse assim para eles, olha, por que eu vou tomar isso? Que vai roubar o meu juízo e eu fazer loucura. Deixar minha mulher triste, por que eu vou fazer isso? Eu vou dar isso pro diabo, virei dentro do bar. Daquele dia em diante também não voltei lá nem no bar, porque se voltasse eu ia apanhar, né? Mas perdeu todos os amigos também. Uns amigos meus já falaram, olha, se um dia você vir me evangelizar, eu vou te bater. Mas de vez em quando eles ligam agora para mim, para me falar de Jesus, para eles e tal. Tá, e nessa época você já era convertido, tinha aceitado Jesus no teu coração? Não, convertido não. Eu acho que nem convencido. A verdade é que eu perdi a vontade de usar qualquer porcaria. Não tinha vontade nem de estar junto com aqueles meus amigos que falavam palavrões, já me irritava. Então eu sem querer já estava vivendo uma outra realidade. Aí
A minha esposa estava na Assembleia, numa outra igreja, minha filha, então eu optei para ficar junto com elas. Então eu ia sem muita emoção, ainda sem a alegria da salvação. Depois, com o tempo, foi que caiu a ficha. Quando eu conheci o Senhor, eu escutei que você trabalha com ônibus para evangelismo, tenda para evangelismo, para ajudar, para falar do amor de Jesus, centro de recuperação, é praça, é pregar na praça, então é TV. Televisão, rádio, quantas coisas. Como é que isso tudo começou? Eu brinquei com a minha esposa, falei, meu amor, eu agora fiquei crente, não queria, mas não tem jeito. Vou começar a trabalhar para Jesus. E vamos viajar muito, né? Porque a gente tem tanto dinheiro que nem ladrão acaba. Fiz essa brincadeira. Mas, gente, a paixão era tanto por evangelismo, a loucura era tanto, que eu tinha terreno em Camboriú. Hoje eu olho para o lugar onde tinha terreno, não posso comprar um terreno dali mais, né? Mas eu vendi por causa da obra. Tinha chácara em Paranaguamirim, vendi. Tinha chácara aqui entre São Francisco, ali eu tinha uma chácara bonita ali, vendi também. Terreno em Barra Velha. Então eu sei dizer que eu fui gastando e fazendo a obra do Senhor. E fazendo aquilo com amor, não me arrependo disso. Mas eu cheguei ao ponto de ter o primeiro ônibus, esse foi ganhado, eu já não estava com tanta gordura, né, mas o irmão Santos me deu. Depois um caminhão, depois mais um ônibus, depois uma carreta. E aí as tendas, né, eu lembro que eu vendi um carro para comprar a primeira tenda. As chácaras, eu ganhei a primeira chácara que eu tinha, eu ganhei do João Batista Duarte, que hoje é um centro feminino, né? Eu dei para fazer uma casa feminina. Tem seus altos e baixos, mas a casa ainda existe, né? É o Ebenezer. E ali abri em outros lugares no estado, várias cidades eu abri. E com isso foi acabando, a gordura foi acabando. E eu cheguei à loucura, né, de vender a minha própria casa, onde eu morava, na Petrópolis, para comprar esse último ônibus que eu tenho, para fazer evangelismo. Isso me trouxe, assim, uma experiência. Para as pessoas, para os parentes, para os amigos, é uma loucura. Onde é que vai vender a própria casa? Mas tem um dedo de um pastor, o pastor Valmor Leonel Batista. Falou, se tu quer vender, eu pago. Nós pagamos aluguel para tudo quanto é obreiro nosso, porque não paga para ti. E é bom mesmo, sabe por quê? Porque a tua casa é meio exposta, é bom que tu mora num apartamento. Eu fico com muita saudade desse pastor, até me emociono quando falo o nome dele. Conheci vários pastores, se eu for falar o nome, mas desde os primeiros, né, de Joinville, foram todos uma bênção. Mas o pastor Valmor Leonel Batista é diferenciado. Ele é bem assim, dinâmico na evangelização, então o nosso coração batia igual, nesse sentido de ganhar alma, né? E eu desenvolvi o trabalho, e Deus foi me dando chácaras. Nessa época da primeira chácara já não tinha nada, porque nós não somos daqui, nós não vamos levar nada daqui. A única coisa que nós vamos ter como galardão são as almas, que nós podemos ganhar para o Senhor. Então, tudo que vier à minha mão para fazer, eu vou fazer, e tudo que for capital que entrar, eu vou aplicar na obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. E falando em centro de recuperação, como é que foi o primeiro centro de recuperação que você abriu? Aí lembra da promessa lá? Vou tirar tantos quanto eu puder da rua? Lembro. Então, aí eu comecei, sem querer, levar as caixas para o pastor Pedro Paulo fazer culto. Quem fazia era ele. Antes era o irmão Levi, depois o pastor Pedro Paulo. E eu carregava a caixa. Nessa altura, nem pegava no microfone. Eu tinha medo de pegar no microfone. E o pastor Pedro Paulo sempre me indicando, né? Tu vai pregar. E eu não quero pregar. Não, mas tua mãe falou que tu já pregava lá na praça e tal. Falei. Aí um dia o pastor Pedro Paulo faltou. E eu comecei a sentir agora mais de perto. Preguei, Deus me usou e veio um monte de pessoas para frente, e entre eles mendigo. Aí a Bíblia diz que se a gente cumprimentar o mendigo e dizer que Deus te abençoe, vai em paz e não dê nada para ele, não estamos fazendo nada. E eu gosto de seguir a Deus e a Bíblia, através da Bíblia. Não placa de igreja, mas a Bíblia. E a Bíblia diz que tem que ajudar. Eu falei, e agora? Agora eu estou numa camisa de 11 varas. Olhei para minha esposa, olhei para minhas filhas ainda criança, e aqueles marmanjos lá, barbudos, sujos, fedidos, né? Dizendo que queria Jesus, muitos com lágrimas nos olhos.
Falei, então vamos lá para casa. Levou eles tudo para tua casa? Levei para casa. Fechei o quarto das meninas, entrei pro meu quarto e falei, seja o que Deus quiser. Vamos ver se amanhã, se eles não levarem tudo, amanhã nós estamos... Mas tu era doido, hein? É coisa de doido. Não aconselho ninguém a fazer isso. Aí eu falei, Nelinho, e agora? Falei, não, agora está escrito na Bíblia que a Bíblia diz que tudo que a gente pedir, Ele dá. Vamos pedir uma chácara. Aí os obreiros riram muito, mas foi, olha, foi motivo de piada da semana. Eu queria uma chácara, sem um centavo, tinha perdido tudo. Devia ter deixado pelo menos uma chácara, né, para fazer, mas já tinha perdido, tinha ido embora. Aí conheci o João Batista. João Batista Duarte é um grande empresário, ele mora em Joinville, vamos dizer, ele mora no Brasil, mora no mundo. Aí ele falou, olha, eu vou te dar a chácara. Aí ele deu a chácara onde eu dei o Ebenezer. Aí os obreiros souberam, é loucura, porque é louco, né? Vamos dizer, eu não falo isso criticando, muita gente pensa que eu falo isso criticando os obreiros da igreja, não. Os pastores, conscientes da minha loucura, foram lá e disseram para ele, não faça isso, não faça, isso é uma loucura, nem venda essa chácara para ele, porque na verdade o irmão ia até me dar a chácara. Aí o João Batista se doeu e assinou todos os cheques, pôs na minha mão, vai lá e paga essa chácara e vai fazer a tua loucura lá. Aí saiu a primeira chácara. Então, de lá para cá, para nós encurtar a história, né, eu já ganhei tantas chácaras que agora eu já dou chácara. Né? Eu tenho dado algumas chácaras. Né? Agora mesmo eu passei uma para a Rede Brasil Esperança, porque eles vão fazer uma coisa bonita, que é para Deus. Né? Eu sei que eles têm o coração nessa obra. E é assim. Assim começou. Não foi uma coisa que eu pensei, que eu imaginei. Eu só prometi para Deus. Né? Tem que ter cuidado que fala com Deus. Né? Então, hoje... meu sonho agora, o sonho meu agora é fazer 2 andares lá e fazer uma casa para 100 a 150 pessoas. E esses mendigos da praça que você pegou, onde estão hoje? Se recuperaram? Ontem eu tive uma experiência assim que me impactou, né? Eu, falar a verdade, quase desmaiei. Porque tem um cantor por nome de Júnior, hoje ele mora em Timbó, e me disseram que ele tinha morrido. Então sempre fica essa pergunta, Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor? Será que tem relevância? Será que dá resultado? Será que é tudo isso mesmo que falam? Aí, quando eu estou meio querendo dar uma desanimada, acontece isso. Quando eu desci para entrar na igreja, ontem estava aquele jovem bonito, de gravata, bem legal, era o Júnior. Um cantor que para mim é o melhor cantor do mundo, né? E depois eu dei a oportunidade para ele pregar. E olha, eu agora sou obrigado a dizer cantor e pregador. Coisa linda. Então, dali da praça tem saído pessoas que... hoje eu posso dizer assim, em quase todos os países do mundo, por incrível que pareça, né? Eu nunca pensei, nunca sonhei de chegar nesse patamar, né? E quais são os sonhos de um homem de 67 anos? Antes de falar do meu sonho, eu queria só trazer uma coisa à memória. Eu lembro do Duca, né, que é pai do Kennedy, do irmão José, que foi vice-presidente da igreja há muito tempo. Ele sempre dizia o seguinte, quando você ficar velho, não para. Nunca para de sonhar, porque o dia que você parar de sonhar, você morre. E eu olhando para minha mãe, né, que ela não para de sonhar, eu tenho um exemplo muito grande. Então, já sou sonhador por natureza. E entre todos os sonhos, você olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Então não é para comer uma feijoada, deitar numa rede e sonhar que está caçando, pescando, não. É sonhos evangelísticos, sério. É você ter um compromisso com Deus sério. As almas estão indo para o inferno. Então o que o velho tem que fazer? Senhor, eu tenho vida, eu estou respirando, então eu tenho que trabalhar. Então eu sonho com coisas que dá para fazer na hora e já vou e faço. E sonhos com coisas que todo mundo acha que é uma loucura e eu fico só esperando, na hora certa Deus faz. O relógio de Deus é diferente do nosso. Ele não adianta e não atrasa, faz na hora certa. Mas cabe a mim cumprir o que a Bíblia diz, sonhar. Então, hoje, no momento, eu estou sonhando em fazer um 2º andar lá no Novo Dia. Isso é um sonho. Sonhar em fazer um lar para os velhinhos lá em Pirabiraba. Esse é um sonho. O que um homem como eu pode fazer a não ser agradecer a todo momento a Deus? Mas até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado, porque a casa é dele e é para ele.
e é visando o reino dele. Então eu não tenho temor de abrir. Às vezes abro num lugar, essa semana mesmo abri mais uma casa, fui lá só 2 vezes. Por quê? Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então é como eu disse a você, é simples assim. O evangelho é simples. Você confia e o resto Deus faz para a glória do seu santo nome. Se você sentiu alguma motivação na sua vida para fazer algo, a diferença de você para outra pessoa é se você realmente tomar atitude. E você pode tomar essa atitude agora. Que Deus te abençoe. Pastor Bispo, muito obrigado. Você é uma bênção e uma motivação para muitos de nós. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus faça fazer alguma coisa maior, né, através desse trabalho. Amém. Olha só a vida do José Bispo. Ele é um grande exemplo para todos nós. Olha só o quanto ele faz pelas outras vidas, o quanto ele realmente trabalha e vive em função das pessoas que têm necessidades, as pessoas que precisam de ajuda, os drogados, as pessoas alcoólatras. Ele pega as pessoas na rua e vai lá e ajuda, ele leva para o centro de recuperação. Um grande homem de Deus nessa terra. Mas por que poucas pessoas fazem isso? Bom, vamos lá, não vamos falar dele agora. Vamos falar de mim e de você. O quanto nós estamos fazendo para ajudar as outras pessoas. Aliás, eu confesso para vocês aqui que eu preciso fazer mais para Jesus. Eu preciso fazer mais para ajudar as outras pessoas. Eu sei que muitas vezes eu preciso deixar de ser um pouco preguiçoso ali e realmente me levantar e fazer algo. Porque eu e você sabemos que há muitas pessoas precisando da minha e da sua vida. Vamos lá fazer algo pelo próximo, em nome de Jesus, amém? Sonhe os sonhos de Deus. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.